Fico vendo como é recorrente na minha vida alguns acontecimentos, as coisas que eu acabo tendo contato em certos momentos que convergem muito para o pensamento daquele momento. Vinha de um aprendizado, de algo que agregou muito para minha consciência pessoal filosófica, que eu tinha visto uma palestra do Fugante sobre a criação de si como obra de arte, totalmente nietzschiana, né, do processo dele mesmo de fazer aquela reflexão de dentro mesmo, de uma filosofia do Nietzsche. E aconteceram coisas naquela semana que foram estupendas, de valor cultural, mas independente disso, que convergiram, mas que não foram razão interna, e sim o fato de eu mesmo ter uma concentração desse meu eu, produtor de vida, existente. Então eu vinha numa uma questão pessoal muito forte, só que ao mesmo tempo, como a vida é toda interligada e o físico não pode ser abandonado, né? A mente sã e o corpo são. Eu acredito nisso, apesar de saber também que muitas coisas implicam e que temos a fraqueza. O forte também tem a fraqueza. Não é você não ter derrotas, mas de alguma forma que as derrotas lhes sejam vitórias pessoais, né? Só que algumas coisas não estavam no trilho, digamos assim, e ficou uma energia acumulada que desencadeou o mal físico. E aí foi um efeito negativo. Digo que entrei num Ouroboros, né? Porque com a queda física, automaticamente a minha questão mental foi afetada e passei então por um momento de uma baixa depressiva, daquela que não se vê, não gosto pelas coisas, mínima vontade de me alimentar, né? O corpo clamava por aquilo que me irritava, mas eu não era obrigado, o corpo me obrigava a me alimentar sem eu querer, né? Claro, você tem que fazer um processo de recuperação disso, né? Encontrar os meios, porque há um desequilíbrio. Só que aí eu tava ontem, antes de ontem, não lembro, tava trocando os canais e eu caí, passei, não me lembro, era uma série, eu acho que brasileira, eu não tenho certeza se é aquela do Moskovski, não me recordo muito bem, mas tinha uma cena. E quando você pensa o pessimismo filosófico, porque na verdade a filosofia te leva a uma consciência de mundo, por você que te leva a ter uma criticidade, um senso crítico, que de perceber em que a estrutura do mundo está enredada e que essa estrutura que enreda essa estrutura que foi montada ao longo da construção humana, ela serviu para podar as potencialidades humanas, né? Em nome de, claro, de poderes. E aí foi, né, esses poderes, para se manterem lá, foram criando modos de
enredar a maior quantidade de pessoas para manter, né, e fazer com que a estrutura favoreça alguns, e em troca, claro, eles cultivam um tipo de população fraca que aceita, em troca de uns trocados, essa condição. A cena que eu via da série era uma fotografia que correspondia à situação, que era uma fotografia fria. Era uma moça bonita, mas também correspondia visualmente ao que queria passar. Ela tinha uma pele muito branca e o cabelo escuro. E eu não lembro exatamente, mas a questão é que ela havia um diálogo que a pessoa falava. Ela provavelmente estava ali desempregada, não queria trabalhar, não tinha dinheiro e tal. E o cara falava para ela: você é uma pessoa muito inteligente. E ela respondia de dentro dessa consciência filosófica mesmo, de dentro dessa condição de mundo que ela está inserida. Pois ela dizia que de que me vale todo esse conhecimento, essa inteligência nesse mundo, não me vale de nada, não me serve para nada. E aí ele argumentava, porque ela estava entregue também às drogas e tal, e essa depressão. E ela argumentava nesse sentido, que daí eu fiz como eu estava mal também, eu fiz uma leitura de coisas que eu vi, por exemplo, o olhar de felicidade, algumas pessoas que você vê destinadas à religião, né, fanáticos, políticos religiosos. O que você percebe? Que esses assumem de bom grado uma coisa dada para essa satisfação, para deslocar a consciência da infelicidade dessa existência. A infelicidade no sentido de que você não pode ser pleno, porque esse mundo esse mundo foi estruturado dessa forma, de maneira que a impedir a plenitude das potencialidades dos indivíduos, principalmente daqueles que são fortes e que têm algo a gerar de bom ao mundo, para que se estagne um certo poderio, né? E aí foram destinados algumas coisas, essas ideologias, que suprem essas pessoas que não tiveram senso crítico, ou não quiseram, ou não teriam forças para suportar. Então elas destinam essa parte para esses elementos ideológicos. E aí você vê o sorriso bobo, né? Aquele sorriso, um sorriso meio em transe, né? Que é um sorriso sem sentido. Você vê no rosto dessas pessoas, mas você vê que há um vazio, uma falta de potência nesses rostos. Por isso que o Nietzsche fala que os espíritos fortes precisam de máscaras para viverem nesse mundo. Porque se eles viverem, se apresentarem sem as máscaras, o mundo não suportará esses espíritos fortes. O mundo não tem, com essa estrutura, não tem condição de suportar a verdade dos espíritos fortes. Porque imediatamente romperá com essa estrutura de poder e romperá com a comodidade dessa massa e desestruturará inclusive esses sistemas de troca do comodismo, né? Que o comodismo aceita de bom grado.
Então é claro que o pessimismo, e dependendo do nível de profundidade e de ambientação em que a pessoa esteja, ela pode recorrer às drogas no sentido de que não suportar essa luta, que é muito desleal, nos faz querer uma certa fuga, mas uma fuga não hipócrita, né? Mas uma fuga latente. E a moça falava na série, que ela falava: eu me drogo para ser como eles, para ser aceito, ou para ter uma certa aceitabilidade, uma leve relação com essa estrutura de mundo. Porque a realidade mesma, essas pessoas sabem que não é aquela em que se apresenta a existência, o mundo físico. Que toda essa ilusão construída e aceitada para essas pessoas que têm consciência da ilusão, aqui que o Matrix, a metáfora do Matrix, né? Se você for ver, foi bem essa. As pessoas estão lá conscientes. Então ela tem que entrar naquele mundo de ilusão para poder falar com aquelas pessoas. Porque lá no mundo real as pessoas não, elas estão dormindo. Elas estão apagadas no mundo real. Estão com o tubo na cabeça. Então, para entrar com o mínimo de relação com essa ilusão, você precisa também de algum artifício. Mas você sempre estará consciente da realidade. E não tem como você, nesse sentido, ser uma pessoa feliz, sendo que a tua potência que você poderia alcançar com a tua potência jamais será possível, porque não há estrutura de mundo para isso. E aí a gente tem essa história da filosofia que nos traz isso. E aí vários, né, pequenas formas, pequenas que eu digo não no sentido de importância, mas no sentido de dentro de um todo filosófico, né? São várias maneiras que temos de encontrar as saídas que nos façam, saídas existenciais que nos façam, que nos levem adiante. Então, portanto, é claro que é muito mais cômodo você se entregar aos mecanismos que esse mundo, que essa estrutura de mundo te proporciona, porque ele te retribui algumas coisas. Porém, você vai ter uma existência medíocre, né? Se você não quer lutar. E o meu conflito pessoal, muito claro nisso tudo, porque hoje percebe-se que uma estrutura familiar, você vê que não existe nenhuma... A gente é criado de dentro. E aí não vem dizer, né, que tem aquele papo de... Tem gente que vem defender a ideia de que somos condicionados a isso. É óbvio que somos. Mas culpar o externo pela não libertação disso, da nossa condição, como se somos inocentes também, eu não concordo, porque a minha estrutura familiar não me deu condições de libertação suficientes. O acaso veio de encontro ao espírito do indivíduo e
num processo muito lento e longo em que as coisas vão acontecendo. E ainda eu sou obrigado a conviver com uma existência de relação familiar que, infelizmente, obriga a uma negação da qual, em algum momento, deverá gerar algum conflito para uma libertação maior. Os valores que vêm da tradição, que dados como a verdade, quando aqueles que lhe geraram não têm condição de perceber a falácia, só o conflito, talvez drástico, possa causar alguma desestruturação, né? Ao menos que possibilite uma certa paz, né? Mas tudo bem, daí voltando à história lá da série, e isso aí fica muito evidente em outras situações, que é o que a pessoa com essa inteligência nesse mundo poderá fazer para obter uma subsistência se o mundo não quer receber a produção de conhecimento, que é a produção de vida, que lhe seria muito favorável, mas não as estruturas de poder. Portanto, as estruturas de poder não irão retribuir nada a essas pessoas, fazendo com que essas pessoas tornem-se, sim, os mendigos, se tornem os... Não sei nem o termo que seria, não sei se seria... Mas seria a margem extrema dessa sociedade. Até porque, para ela, é muito mais aceitável a mendicância dos pobres de espírito, porque corresponde a valores que eles também sustentam, quando coloca em conflito essa marginalidade causada pelo âmbito intelectual, porque não cabe na consciência dessa estrutura de mundo, sendo que ela também valoriza o conhecimento. Só que até o ponto em que não afeta a estrutura de poder. E aí, de nada serve ao mundo essas pessoas. E elas têm que mendigar com essas pequenas doses de drogas para conseguir levar um dia ou dois a mais.